O Direito e Literatura está de volta para debater o tema Dostoiévski e o direito, e nossos convidados vão nos ajudar a falar sobre isso. Uma das passagens célebres do romance Os Irmãos Karamazov é: se Deus não existe, tudo é permitido. Qual é a relevância disso para o direito? É fantástico isso, né? Deus morreu, agora pode tudo. No direito isso é muito importante, mas eu pergunto isso para todos, mas passo a palavra para o Marcos, se quiser falar sobre isso, ou sobre o livro diretamente que ele trouxe. Você que escolhe aí, porque Dostoiévski é amplo. Nessa questão específica de se Deus morreu, pode tudo, que na verdade é o senso de proibição, a noção de castração, talvez um grande ponto de balizamento possa ser o próprio Nietzsche. Porque existem questões que são indissociáveis tanto da compreensão do Dostoiévski como toda a construção nietzschiana propriamente sobre isso. Mas há uma relação no Dostoiévski, ao meu sentir, e eu não sei qual é a leitura que a professora Catherine faz enquanto especialista de teoria literária, que o grande problema a ser enfrentado em todos os livros e os principais textos do Dostoiévski está justamente sobre a ideia do determinismo humano e do seu papel enquanto consciência. São teclas que de alguma forma podem parecer um tanto quanto ultrapassados, mas que em grande momento ainda têm um papel muito relevante, sobretudo porque se nós de alguma forma almejamos um Estado democrático de direito, no qual haja esse espaço de deliberação, fazer um juízo sobre a consciência, o papel do sujeito, do indivíduo é importante. Do contrário, esvaziaríamos a própria ideia de democratização em todos os aspectos. Isso é um cenário, Lene, que se me permite, vai aparecer com a máxima frequência quando ele vai tratar do tema O Eterno Marido. O Eterno Marido, tal qual outros textos, uma sequência de atos na forma de uma novela, publicado a partir de 1871, que não é uma crítica política estatal tão ácida quanto outros textos podem ser, mas que de alguma forma vem a partir do retrato das relações familiares, das relações domésticas, expor todo o contexto de um certo niilismo, de uma certa indiferença com que as relações intersubjetivas vão acontecer. E provoca muito nesse texto a figura, já pelo próprio título, do eterno marido. E quem vem a ser esse eterno marido? De certa forma, é aquele sujeito no qual a única função, o único aspecto, aquilo que efetivamente o realiza é estar casado com uma esposa. E que ele não consegue romper, sobre hipótese nenhuma, essa relação matrimonial. Essa relação matrimonial que o identifica enquanto sujeito, que dá um lugar de fala, que coloca ele em uma posição social. Ele só é um burocrata do sistema czarista porque, de alguma forma, ele é o marido, em uma condição de eternidade desta mulher, no caso a Natália, em relação ao Pavlov, que gera nele uma condição de completa indiferença. Ele é o eterno marido que sabe que a sua esposa mantém relações habituais extraconjugais com uma série de sujeitos, que em paralelo ao eterno marido existe o eterno amante também, com uma condição de que o marido é estável, o amante é dinâmico conforme ela vai demandando, que retrata uma outra situação no contexto russo, que é o papel da mulher. Tanto que a retratação do Dostoiévski nesta novela, de alguma forma, coloca o subconsciente, a alma feminina com aspectos masculinos. Justamente pela condição, por esse suposto direito que ela acha de ter em relação de poder trair o esposo tal qual os homens fariam. Por favor, professor. Eu queria retomar esse mote a partir de um outro ponto de vista, né? A técnica que Dostoiévski é tão famoso de ter inventado, né? Que mais tarde vai ser chamada de dialogismo, né? Pelo Bakhtin, que é uma técnica que certamente vem de uma experiência muito profunda e profundamente sentida pelo próprio Dostoiévski, né? Que fazia parte desses grupos de sublevação, de subversão, e depois passa pela experiência traumática de sofrer uma quase execução. Ele é colocado contra a parede, eles atiram no ar, né? Ele acha por um momento que ele morreu e depois ele é levado para trabalho forçado na Sibéria. Então ele retorna, né, dessa experiência profundamente modificado e o problema da consciência que se coloca para Dostoiévski certamente tem a ver com a experiência dessa irresponsabilidade que é
essa implantação dos projetos revolucionários dos quais ele mesmo participou. Então, a questão que ele se coloca é constantemente como conciliar, né, esse paradoxo de uma ordem, de uma estabilidade no movimento. Então, toda a técnica narrativa ela é uma resposta criativa a esse paradoxo. Ele não é mais o autor que pensa de antemão como o romance vai se desdobrar, mas ele dá liberdade àquele fluxo, né, da consciência, e ele dá aos personagens a sua própria vida, e ele se apaga, né, enquanto autor, enquanto narrador, diante dessa dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, esse narrador, esse autor que sofreu o problema da falta de responsabilidade, da falta de padrão, da falta de norte, né? Ela sempre está ali de novo para chamar os seus personagens à consciência, né? Então, isso é a grande genialidade do Dostoiévski, é diferente dos nossos autores pós-modernos, né, que largam os seus personagens para a irresponsabilidade, e essa tentativa de equacionar, né, os contrários. Fala. Mas de certo modo, não sei se até poderia dizer nessa que há, parece que permanentemente uma dualidade. Exato. Né? Ou seja, você tem, como no Crime e Castigo, você tem o homem extraordinário que está acima da lei, que pode fazer qualquer coisa e que, portanto, ele pode transcender, né? E tem o ordinário, ou seja, e aí em algum momento se instala a dúvida, né? Quem é o extraordinário, como ele se constitui. A própria ideia, toda essa perspectiva muito nihilista, que eu fiquei um pouco fascinado com essa questão, assim, dessa análise transversal do Dostoiévski, né, e essa presença desse nihilismo em diversos trabalhos dele, e que vão dialogando muito com as coisas que estão acontecendo hoje. Ou seja, como eu disse, você começa com essa perspectiva muito mais assim, do próprio positivismo que a gente tem, né, nas suas origens e tal, como perspectiva metodológica, inclusive, presente lá na Memória Subsolo, e parece que constituindo esses personagens que vão dando vida a uma filosofia política, vamos poder dizer, do próprio Dostoiévski, ou seja, para além da literatura, né, uma filosofia política. Uma das coisas que é tão impactante no Dostoiévski é que os seus personagens procuram transformar todo o resto do mundo, esses personagens demoníacos, né? Transformar os outros personagens em cobaias de suas teorias abstratas, em cobaias de suas experimentações diabólicas, demoníacas, né? Então, no final, né, durante muito tempo foi omitido o último capítulo desse romance, que é a Confissão do Stavrogin, né? Que se confessa a um bispo, né, dos seus pecados que chegam... Por que foi proibido? Porque é um paroxismo de perversidade, de maldade, de horror. O Luiz me perguntou outro dia, mas o que acontece naquela confissão? Eu disse, olha, eu não posso te falar porque eu nunca li nada tão deprimente, tão horroroso. Assim, mesmo os nossos filmes mais assim, canibais não chegam perto da maldade dessa confissão. Então, eu vou deixar o suspense porque realmente não gostaria de repetir assim claramente o que ele confessa. Não vou fazer um spoiler, não. Mas é interessante que nesse pequeno último capítulo, o Dostoiévski deixa um capítulo que a gente não sabe direito. Isso é mais um jogo de cena, de máscaras do príncipe diabólico, ou isso é uma verdadeira confissão? Então, ele nos dá esse problema, né? Onde termina essa nossa capacidade de nós brincarmos com as grandes responsabilidades de lançar, né, sobretudo daqueles ativistas políticos, né, que lançam grandes faixas da humanidade na miséria, na idiotice, na falta de educação, na falta de saúde, na falta de tudo. Esse homem extraordinário que pode estar acima de tudo, né? Ou seja, e que não tem, inclusive, a referência do passado. Se Deus morreu, ele não tem uma referência do passado, né? Ele pode porque tudo. Ele pode tudo, mas se ele é tão extraordinário assim, enfim, a própria crítica e a própria presença, né, que se tem no Crime e Castigo, diversos personagens históricos, né,
como referências que podem fazer coisas que estão além do bem e do mal, para usar uma palavra do próprio Nietzsche, né? Ou seja, estão além do bem e do mal, eles podem qualquer... Então, não há referências. Ou seja, essa ideia do bem, em nome do bem comum eu posso qualquer coisa. E tudo isso está sustentado a partir de uma perspectiva muito mecanicista. Mas, ao mesmo tempo, em linhas gerais, esses personagens não são completos ignorantes ou alienados. Não. Eles têm uma compreensão do que estão fazendo, mas talvez o ponto mais importante nesse momento é que eles não conseguem fazer a ruptura. Ou não querem se descolar de algum momento desse estado em que se encontram para fazer uma passagem para algo que poderia ser mais adequado. Isso fica muito claro no Eterno Marido. O marido sabe que, de alguma forma, ostenta um ornamento em sua cabeça, de que a esposa, está posto no livro, a esposa pratica tal ato deliberadamente e o amante é o amante porque de alguma forma faz referência e de alguma forma também é interessante para ele numa posição inclusive social. Todo esse jogo íntimo e em algum momento que respinga no público. Que pode ser bastante determinante nesse momento em que nós precisamos de alguma forma ter algumas passagens, sobretudo num discurso polifônico dentro do direito, a relação em qual é o momento de fazer uma ruptura com uma burocracia que não se justifica mais, com a nossa lógica de pensamento e de sustentação e até mesmo para uma crítica à justificação jurídica. Essa pergunta que eu ia fazer para vocês, com relação, isso vai ficar para o próximo bloco, mas uma questão importante que é, digamos, o papel da dogmática jurídica. Que nós precisamos da dogmática jurídica no direito, porque eu preciso minimamente ter os conceitos com os quais eu opero. Assim como a filosofia tem, o meu cotidiano tem, eu posso dizer que uma caneta é uma caneta porque eu tenho uma certa dogmática do cotidiano. Agora, para o direito, isso acabou com o tempo e nós não conseguimos resolver isso com a nova Constituição. Ao contrário, talvez tivéssemos nos enlambuzado demais com o novo e acabamos criando uma coisa que talvez... Se os personagens aí tinham um grau de consciência, não eram totalmente alienados, no direito dá para dizer que a dogmática em alguns aspectos é tão atrasada que ela nem sabe que não sabe. Ou seja, há um processo de afastamento e a possibilidade de ruptura é muito difícil. Eu deixar isso no ar porque o Direito e Literatura vai agora para o intervalo e a gente já volta para discutir o Dostoiévski e o direito. No próximo bloco vamos falar mais sobre Dostoiévski e sua relevância para o direito. Assim como eu adiantei agora, não saia daí, já voltamos.